Evangelho de João, capítulo 19, versículo 6. Vendo-o, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum. Os principais dos sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos, acusando-o de malfeitor. Pilatos, porém, ao interrogá-lo, não encontrou motivo algum para o crucificar. Mas afinal, havia ou não motivos para que Jesus fosse levado à cruz? Bem, neste momento, eu quero mostrar que de fato havia motivos para que Jesus fosse crucificado. A desobediência do homem foi um dos motivos. Lá no jardim do Éden, quando o homem desobedeceu ao conselho de Deus, comendo do fruto da árvore proibida, o pecado entrou na humanidade. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus falou à serpente que os enganou: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher aqui é o próprio Jesus. Veja como os nossos pecados foram um dos motivos que o levaram a ser crucificado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, está escrito: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por não haver um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, como está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, o homem não teria possibilidade alguma de salvar-se. Então, Deus, com sua infinita misericórdia, enviou o justo para pagar o preço pelos injustos, como está registrado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A misericórdia do Senhor é mais um dos motivos. O homem não poderia pagar este preço. Certa vez, Jesus mesmo disse que daria o homem em troco de sua alma, pois o sangue a ser derramado teria que ser inocente, e na terra era impossível encontrar alguém como Jesus. E para que a terra pudesse ter homens justos, não pelos seus próprios méritos, mas pela justificação que em Jesus todo homem recebe ao aceitar seu sacrifício eficaz, Jesus foi crucificado, como está escrito em Romanos 3, versículos 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E também é escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Para justificar o homem, Jesus foi crucificado. Mais um dos motivos. Deus amou o mundo de maneira tremenda, como disse o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você seria capaz de dar a vida do seu filho para a salvação de alguém? Veja, porém, que Deus deu a vida do seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Isto implica malfeitores de toda espécie, inclusive você, que acha que é certinho. Esse amor tão grande fez com que fosse permitido ao homem crucificá-lo, como o próprio Jesus disse a Pilatos, no versículo 11 do capítulo 19 de João: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. O amor foi mais um dos motivos. A incredulidade dos homens era tamanha, ao ponto de dizerem a Jesus: salva-te a ti mesmo e desce da cruz, não sabendo eles que, se isso ocorresse, perderiam a única chance de obter a salvação. Jesus, porém, não deu ouvidos,
Na verdade, ainda intercedeu por eles, dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ele foi crucificado porque os homens não criam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Como está escrito em João, capítulo 19, versículo 7. Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. A incredulidade é mais um dos motivos. Jesus foi crucificado pela tradição, pela falsa religiosidade. Outro motivo foi o egoísmo do homem. Pilatos podia soltá-lo, mas não o fez, preferindo lavar suas mãos, por causa da pressão que sofreu. Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César, diziam os oficiais dos judeus. É claro, Pilatos não queria problemas, pois levava uma vida muito boa para arriscar-se por um homem, ainda que este fosse inocente. Quantos também não arriscam nada, estão sempre lavando as mãos, preferindo não renunciar coisa alguma por amor a Jesus. Jesus, por sua vez, não agiu assim, ao contrário, despiu-se da sua glória, preferindo ser submisso a Deus, ainda que esta submissão custasse-lhe a vida. Quando disse no Getsêmani: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Minutos depois, os soldados chegaram para prendê-lo. Quando Pedro arrancou a orelha de um dos soldados, Jesus disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora mesmo orar a meu Pai e ele me mandaria imediatamente 12 legiões de anjos? Pilatos podia soltá-lo e não fez. Jesus podia livrar-se e não quis. Jesus podia recusar a cruz, mas não recusou, antes entregou-se. Cumpriu-se a profecia que diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Foi crucificado pela rejeição de um povo que preferiu o pecado ao invés do perdão, preferiu o profano ao invés do santo, preferiu o ladrão ao invés do Salvador, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 39 e 40. Disse Pilatos: Vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Quem você prefere, Barrabás ou Jesus? Quem você quer como rei, Jesus ou César? Não responda apenas de lábios, mas através de suas atitudes. Coroe Jesus como rei da sua vida. A rejeição foi outro motivo. Ou você prefere crucificá-lo de novo? As Escrituras Sagradas ensinam-nos que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Faça a escolha certa. Hoje, o Senhor te propõe a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. Jesus ressuscitou, pois a morte não pôde deter. Jesus venceu a morte e quer te dar vida e vida com abundância. Que tal renunciar ao mundo, renunciar a si mesmo, por amor a Jesus?